Olá, meu nome é Capitu, eu tenho ela. E você pode estar se perguntando o que é isso? Ou como assim ela? Ela quem? Vou explicar, não se afobe. Então, eu tenho a mesma doença daquele físico, o Stephen Hawking, mas a doença infelizmente não vem com a inteligência dele. É uma pena. Mas vamos começar. Minha história começou em 2015, quando comecei a perceber algumas fraquezas nas mãos e pernas. Então resolvi ir ao clínico geral, que me aconselhou a marcar um neurologista para investigar melhor. Então marquei para a doutora Helena, que de acordo com os meus sintomas pediu alguns exames, como tomografia, exames de sangue, dentre outros. Na volta a ela, para mostrar os exames, ela me deu a notícia de que eu estava com essa doença e me perguntou se alguém da minha família tinha, mas eu não soube responder. Então ela me tranquilizou e me explicou tudo direitinho. Então, Capitu, vou lhe explicar como é a doença e como será a sua vida daqui pra frente. Sei que é assustador, mas estarei com você em todo esse processo. Primeiro, eu preciso que você entenda o que significa a esclerose lateral amiotrófica, que nada mais é do que uma doença neurodegenerativa, rapidamente progressiva e rara. É caracterizada pela degeneração dos neurônios motores, células do sistema nervoso central, que controlam os movimentos voluntários dos músculos, principalmente do cérebro, da medula espinhal e do tronco cerebral, levando à fraqueza muscular global. As funções sensitivas e cognitivas são preservadas durante todo o curso da doença. Afeta mais de 70 mil pessoas em todo o mundo, com uma incidência de 1 a 2 casos por 100 milhões habitantes e prevalência de 3 a 8 casos a 100 milhões habitantes. Geralmente afeta indivíduos entre 40 e 60 anos de idade, mas também pode desenvolver-se em indivíduos mais jovens ou mais velhos. Na ELA, os neurônios se desgastam ou morrem e já não conseguem mais mandar mensagens aos músculos. Isso finalmente gera um enfraquecimento dos músculos, como contrações involuntárias e incapacidade de mover os braços, as pernas e o corpo. E a doença piora lentamente quando os músculos do peito param de trabalhar. Capitu, as causas da ELA ainda não são conhecidas. No entanto, sabe-se que em cerca de 10% dos casos é causada por um problema genético. Na prática, os neurônios dos pacientes acometidos pela doença se desgastam ou morrem e já não conseguem mais mandar mensagens aos músculos. Isso gera, a curto e médio prazo, um enfraquecimento dos músculos, contrações involuntárias e incapacidade de mover os braços, as pernas e o corpo. A doença piora lentamente quando os músculos do peito param de trabalhar. Fica muito difícil respirar por conta própria. Além disso, outras causas que podem estar relacionadas com a esclerose são a mutação genética, o desequilíbrio químico no cérebro, o que é tóxico para as células nervosas, doenças autoimunes, mau uso de proteínas. Vale lembrar também
que não existem fatores de risco ou comportamentos de risco conhecidos para a esclerose. No entanto, sabe-se que parentes próximos de alguém que tem a doença têm chances de adquiri-la também, tendo em vista que uma das causas são exatamente os fatores genéticos hereditários. Nesses casos, recomenda-se fazer justamente o acompanhamento médico. O tratamento para a esclerose lateral amiotrófica, AELA, começa com um medicamento chamado Riluzol, que é distribuído gratuitamente por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. O Riluzol reduz a velocidade de progressão da doença e prolonga a vida do paciente. Fisioterapia, reabilitação, uso de órteses de uma cadeira de rodas ou outras medidas ortopédicas podem ser necessárias para maximizar a função muscular e o estado de saúde geral, conforme cada caso e de acordo com a evolução da doença. A participação de um nutricionista é muito importante, pois os pacientes com ela tendem a perder peso. A própria doença aumenta a necessidade de ingestão de alimentos e calorias. Ao mesmo tempo, os problemas de deglutição podem fazer com que seja difícil comer o suficiente. Os dispositivos respiratórios incluem máquinas usadas somente durante a noite e ventilação mecânica constante. O Ministério da Saúde oferece ainda práticas integrativas e complementares, como cuidados paliativos terapêuticos, ajudando na promoção, prevenção e tratamento de doenças crônicas ou raras, como ela. Essas práticas possuem recursos tecnológicos simplificados e potentes, que podem contribuir ao longo de todo o tratamento, tanto para o paciente quanto para os familiares. Os cuidados paliativos são uma abordagem de tratamento que promove a qualidade da vida de pacientes que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da própria vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento. Estão previstos nos cuidados paliativos tratamentos para a dor e outros para problemas de natureza física, psíquica, espiritual e social. Ainda estão aí? Ah, que bom! Tomara que a doutora Helena tenha feito vocês entenderem a importância de um bom diagnóstico e tratamento. Deixo para vocês a frase do Stephen Hawking: por pior que a vida possa parecer, sempre há algo que podemos fazer em que podemos obter sucesso. Enquanto houver vida, haverá esperança. E para quem tiver interesse de conhecer mais sobre a doença, ou conhece alguém que tenha e queira saber mais, existe uma instituição que trabalha com pacientes portadores de ELA, chamada ABRELA, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica. Vocês podem acessar o site abrela.org.br.